Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Lose e este é o Batata Diário, o seu programa de dicas do Diário do Capitão. E hoje nós vamos falar de livros, mais especificamente desse livro aqui, Darth Bane, Regra de 2, do Drew Karpyshyn. Esse é o segundo livro, né, da trilogia do Darth Bane, né, que começa com esse primeiro aqui, que é o Caminho de Destruição, né, que já conversamos aqui, né. E esse é um livro muito interessante porque ele está falando da Velha República, né, ele está falando, né, de 1000 anos antes da Batalha de Yavin, quando estavam aparecendo as primeiras batalhas, né, as primeiras guerras entre os Jedi e os Sith, né. E é um livro muito interessante porque ele vai abordar como surge, né, a regra de 2, né, dos Sith, né, onde você só tem que ter um mestre e um aprendiz, né? O aprendiz crescendo com o mestre, aprendendo com o mestre, até o momento em que o aprendiz desafia o mestre, né? Para tomar o poder do lado sombrio do mestre, né? Tomar o título de Lorde de Sith do mestre, né? E ele destrói o seu mestre, aí ele consegue um novo aprendiz e aí o ciclo se reinicia, né? Porque, segundo a cabeça do Bane, tem que haver só apenas 2 Siths? Porque se tem mais Siths, né? Por exemplo, numa batalha pode surgir um espírito de solidariedade entre eles. E a solidariedade é uma coisa mais ligada, entendeu? Ao lado da luz e não ao lado sombrio. E aí, então, quando você tem 2 Siths somente disputando o título de Lorde Sombrio, né? Você vai ter a astúcia falando mais alto, você vai ter a paciência falando mais alto, você vai ter essa busca pelo poder falando mais alto, né? E isso está mais dentro do espírito dos Siths, né? É interessante a gente perceber que esse livro ele vai retomar, né, o Darth Bane, né, o Regra 2, ele vai retomar o que aconteceu no final do Caminho de Destruição, quando houve uma grande batalha entre os Jedi e os Siths, né, e houve a explosão da chamada bomba de pensamento, que foi uma bomba que aprisionou as almas dos Jedi e dos Siths dentro do receptáculo, né, e manteve essas almas por um sofrimento eterno, né. O Darth Bane ele conseguiu escapar dessa explosão dessa bomba de pensamento. Ele encontrou uma menina, né, chamada Zaná, que também era, né, do lado sombrio, né, e ele toma a Zaná como a sua aprendiz, né. E aí então esse segundo livro ele vai mostrando como ele vai treinando a Zaná, como ele vai fazendo a Zaná crescer, quais são os ensinamentos que ele vai passando, né? Inclusive ele vai colocar a Zaná em situações às vezes muito escabrosas, porque uma vez ele partiu desse planeta, né, já houve a guerra e foi para um outro planeta, né? E deixou a Zaná sozinha, tendo que se virar, né, sozinha no planeta, tendo que se virar para poder ir atrás dele, né? Então você tem essas coisas acontecendo, né? E o Darth Bane ele continua correndo atrás dos antigos escritos Siths, né? Que era uma coisa que os outros Siths não faziam, né? Numa dessas buscas ele acaba sendo atacado por crustáceos chamados Orbalisks, né, que se agarraram no corpo dele, né, e que começaram a estabelecer uma relação de simbiose com ele, sendo que essa relação de simbiose dava algum poder para ele, mas também era uma relação muito nociva, porque os Orbalisks eles tinham, vamos dizer assim, bocas, né, cujos dentes se enterravam no corpo do Darth Bane, né, e injetavam substâncias tóxicas, né, quando ele tentava se livrar dos Orbalisks, no caso, né. Então era uma relação simbiótica ali meio doentia, mas ele acabou ficando coberto, o corpo dele ficou coberto, né, com esses crustáceos, né, que eles foram se reproduzindo e formaram uma carapaça assim meio que intransponível, né, no corpo dele, mas era uma relação que trazia, vamos dizer assim, essa parte boa, né, dele ficar protegido, o corpo dele ficar protegido, mas por outro lado os Orbalisks que estavam meio que destruindo o corpo dele por dentro. Então era um negócio muito complicado, né? E a Zaná também, né? Ela também vai dentro desse espírito, né? De correr atrás de antigos escritos Siths. Ela inclusive começa a desenvolver a chamada feitiçaria Sith, no caso, né? Que ela vai atrás desses escritos antigos e você vê o livro indo por essa vibe, né? Agora, o livro ele tem um pequeno problema. É um livro que às vezes se esquece um pouco do protagonista, porque ele tem vários núcleos. Tem o núcleo do Bane, com a Zaná, tem o núcleo da Zaná sozinha, tem o núcleo dos Jedi, né? Que você tem o principal personagem, o Jedi Jorun Otone, né? E tem o núcleo de um primo da Zaná, que é o Darovitch, né? Se esses núcleos eles são inicialmente trabalhados de forma separada, para depois, ali mais na frente na história, eles se encontrarem, e isso vai fazer até com que você tenha uma história boa, né? Porque são vários núcleos que depois são amarrados mais lá na frente, né? Se por um lado isso é uma coisa boa para a história,
Por um outro lado, entendeu? Às vezes fica um tempo ali que o Darth Bane fica um pouco esquecido na história, né? Então ele some um pouco da história e você fica assim meio, pô, cadê o protagonista, né, dessa história, que ele some por alguns capítulos, por algumas páginas ali, né? Então ficou um negócio meio esquisito, né? Ficou uma coisa meio estranha também. Mais uma coisa também que é interessante da gente ver é que esse é um livro também que, obviamente, né, como ele trata do universo dos Sith, ele é um livro que vai trabalhar muito a questão da violência. A própria Zaná, quando ela tenta fugir do planeta onde o Bane a deixou, né, ela vai ter que roubar uma nave, e nessa nave tem tripulantes, e ela vai matar esses tripulantes impiedosamente. É um negócio que vai ter um derramamento de sangue brabo. Assim como você vai ver também quando o Bane e a Zaná lutam contra os Jedi, né, que também é uma batalha extremamente violenta, né? Nós estamos falando de livros de Sith, né? Nós estamos falando de livros que falam do lado sombrio, né? E também tem toda aquele debate, né? Você tem uma continuidade daquele debate, né? De como as coisas são vistas do lado sombrio da força, né? E de como, né, os Jedi, né, podem parecer fracos, né, e podem parecer imperfeitos dentro da ótica dos Sith, né? Então esse é um livro que trabalha muito a filosofia dos Sith, a forma de pensar dos Sith, né, dá continuidade ao primeiro livro, Caminho de Destruição, né? E é interessante a gente perceber que isso é uma coisa muito legal. Por quê? Porque quando a gente vê na segunda trilogia, né, que é a trilogia dos episódios 1, 2 e 3, os Siths aparecendo, né, fala-se um pouquinho deles, mas essa coisa não é muito desenvolvida. Nessa literatura, que é de universo expandido, né, que não é reconhecida como cânone oficial, você vê toda essa filosofia dos Sith sendo bem trabalhada no primeiro livro, e agora você tem uma sequência disso também no segundo livro, né? Então é uma coisa que vale a pena dentro desse ponto de vista aí, tá? É legal você ver esse universo dos Sith sendo trabalhados, né? Então, eu sugiro, né, que vocês deem uma lida, né, nessa trilogia do Darth Bane, que vocês tenham contato com essa velha república, né, mesmo não sendo cânone oficial, se bem que o cânone oficial ultimamente tem estado muito caidaço, né, pelo que a gente tem visto nos últimos filmes, né, e eu confesso a vocês que eu tô procurando mais coisas mesmo do universo expandido, né, da série Legends, né, que a gente vê nos livros de Guerra nas Estrelas, né, e esse livro da Universo Geek, né, a Aleph infelizmente parou de produzir, né, livros de Guerra nas Estrelas, né, parou de editar, né, de lançar livros de Guerra nas Estrelas, né, e a Universo Geek continua, pelo menos, lançando esses livros, né. Essa trilogia do Darth Bane foi toda lançada pelo Universo Geek. Brevemente eu vou conversar aqui também sobre o terceiro livro dessa trilogia, tá, com vocês, tá. E aí eu sugiro que vocês deem uma procuradinha nisso, né, que Guerra nas Estrelas hoje, na minha modesta opinião, tá, é mais a literatura do que os filmes propriamente, tá. Você tem até um filme bom que foi Rogue One, né, nessa nova leva de filmes de Guerra nas Estrelas. O próprio Han Solo também foi uma coisa meio sessão da tarde, né? Mas eu ainda acho que a literatura, ela tá tratando Guerra nas Estrelas com um pouco mais de respeito, né, que essa franquia merece, tá certo? Então essa é a minha dica de hoje, tá? Deem uma procurada no Regra de 2, né, do Drew Karpyshyn, né, o segundo livro dessa trilogia do Darth Bane, né, da Velha República, tá? E eu desejo para vocês vida longa e próspera, né? Sempre sugerindo que vocês procurem meu site batataespacial.com.br, onde eu tenho vários textos de livros de Guerra nas Estrelas lá para vocês poderem dar uma lidinha de sugestões, né, coisa e tal. E também que vocês se inscrevam no canal do Diário do Capitão, toquem o sininho de notificações para saber quando a gente está lançando vídeos, curtir, compartilhar, comentar, né, e interagir com a gente, que essa ajuda de vocês sempre é muito bem-vinda, tá certo? Um abração, fui! Fala, gente amiga, e não deixem de acompanhar o Diário do Capitão nas redes sociais, YouTube, Instagram, Facebook e o site diariodocapitão.com.br. E deem também uma chegadinha no meu site, batataespacialtudojunto.com.br.